Oi, gente! Hoje nossa conversa é sobre tecnologia e transformação digital. Nesse bate-papo está conosco Rodolfo Eschenbach, presidente da Accenture Brasil e América Latina. O Show Business começa agora. Há quase 3 décadas trabalhando na gigante do setor de tecnologia, ele chegou à presidência da companhia e seu desafio é acelerar as transformações no ecossistema digital no país. Está aqui conosco Rodolfo Eschenbach, presidente da Accenture Brasil e América Latina. Boa noite, Rodolfo. Boa noite, Sônia. Prazer estar aqui. Prazer é meu. O começo é simples. O que é a Accenture? A Accenture é a maior empresa de tecnologia do mundo, presente em mais de 120 países e muito forte no Brasil e na América Latina há várias décadas. Acho que é importante frisar que a gente não é uma empresa de tecnologia tradicional, mas é uma empresa de tecnologia que abrange um espectro muito grande. E a gente acredita não na tecnologia pela tecnologia, mas sim a combinação da tecnologia com o humano. E a gente entende que tecnologia mais humano causam transformações. Então a gente está sempre trazendo tecnologia, inovação, avanços importantes, mas sempre trazendo o homem, o humano e os profissionais no centro dessas transformações para que elas sejam perenes e transformadoras. Há quantos anos existe a Accenture? A Accenture existe mais de 50 anos. 50 anos. Ela foi fundada? Ela foi fundada nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Basicamente americana e está no mundo inteiro. No mundo inteiro. Nós estamos em tempos, Rodolfo, que as pessoas acabam tendo medo da tecnologia, né? A tecnologia pode me substituir, pode isso ou aquilo. O que você pode nos dizer sobre isso? Eu acho que a tecnologia nunca vai substituir o humano na sua totalidade, mas sim tem uma série de tarefas que podem ser feitas por tecnologia. Mas, por outro lado, você abre um campo de trabalho muito importante, porque sempre tem a programação, sempre tem o desenho, sempre tem o pensamento, e a gente pode livrar tempo, vamos dizer, dos profissionais para fazerem tarefas muito mais, vamos dizer, de pensar, de análise, de tomada de decisão. Por exemplo, e eu vou te dar um exemplo simples, a gente está hoje numa crise logística global, né, com todo o tema das guerras e falta de componentes e tudo isso. Você deixar que o humano comece a tomar decisões no dia a dia é muito complicado, os cenários são muito complicados. Os sistemas, por exemplo, podem acelerar essas análises e aí sim o humano sempre tomar a decisão final. Mas se você conseguir combinar as duas coisas, por isso que a gente fala do sistema com o humano tomando a decisão. Então, sim, ele pode substituir uma parte de trabalho, mas o nosso entendimento é que uma série de outros componentes ou espaços de trabalho surgem em paralelos com isso. Essa mudança de paradigma de empregos precisa de formação de profissionais. Eles não precisam nem ser novos, mas eles têm que ter uma formação. E eu sei que isso no Brasil está muito escasso. Como é que vocês estão lidando com isso? Nós estamos lidando isso de várias formas. A gente tem alguns programas que a gente faz de formação interna de pessoas novas para entradas em tecnologia. Então, esse é um programa muito de fomento que a gente tem de populações, vamos dizer, de faculdades, mas também de populações carentes para isso. E a gente tem um programa em parceria com 2 outros grandes clientes que se chama Impulso Tech, onde a gente está pegando profissionais maduros que queiram mudar de carreira e aprender sobre tecnologia. Então, a gente faz um treinamento, faz literalmente um treinamento, depois dá um estágio para eles e aí coloca esses programas, esses profissionais no mercado. Tem média de idade? Alguém pode estar nos assistindo? São idades de 30, 40, 50 anos. Pessoas que queiram entrar no mercado de trabalho, de tecnologia, a gente está ajudando com esse programa. Chama Impulso Tech. Nessa disputa por técnicos, os salários acabam crescendo, né? Sim, a gente tem uma inflação de mão de obra hoje gigantesca, no Brasil e no mundo. No mundo, eu sei. Você pode contar um pouquinho para a gente sobre isso? Posso. E eu acho que a gente teve a pandemia, que talvez seja a coisa mais horrorosa que a gente viveu, eu pelo menos vivi pessoalmente nos meus 50 anos de idade,
acabou tendo um efeito colateral de impulsionar a tecnologia no Brasil e do mundo. Então, a gente viu uma explosão de adesão à tecnologia, muito por causa do e-commerce, muito por causa das pessoas que precisam sair de casa, voltarem a viver. Então, isso gerou uma corrida profissionais de tecnologia e a gente viu, vamos dizer, os attritions subirem, a perda de profissionais subirem espantosamente, no mundo e no Brasil. E no Brasil não foi nada diferente disso. O que a gente viu com isso é que a gente estava quase que brincando de rouba-monte, né? As pessoas circulavam em várias empresas e nas mesmas empresas grandes e aí aumentavam o mercado. O que a gente fez e isso resolveu, ou pelo menos minimizou muito? A gente trabalhou com o tema de liderança e segurar as pessoas. A gente entende que salário é importante, mas você ter desenvolvimento profissional, você ter carreira, você ter futuro, você ter treinamento e uma boa liderança minimiza isso. Então a gente trabalhou muito isso, paralelo com a formação de novos profissionais, então a gente trouxe novos profissionais e com isso a gente conseguiu viver de uma forma, vamos dizer, razoável. Isso deu uma baixada. Tá? O que a gente está sentindo agora é que nos últimos 90 dias, essa crise global de mão de obra deu uma diminuída. Porque todas as empresas achavam que essa demanda ia ser contínua e exponencial. E ela deu uma estabilizada. Então, a demanda por novos profissionais, ela deu uma diminuída agora. Então, a gente está sentindo hoje mais estável o mercado. Na hora que vocês contratam, o propósito é muito importante? As pessoas têm batido nessa tecla? Tem. A gente vê hoje, e principalmente as novas gerações, obviamente a Accenture tem um bom nome, tecnologia liga isso, mas eles sempre perguntam o que mais que a gente faz. O que a gente faz por inclusão e diversidade, o que a gente faz pelo social. Na entrevista eles perguntam? Eles perguntam. Eu sinto hoje que quando a gente entrevistava lá atrás, era quase uma entrevista de uma mão, né? Eu, empregador, Accenture, entrevistava os profissionais. Hoje você vê que é um bate-bola. A gente está vendendo o Accenture para eles na entrevista também. E não em aspectos talvez tradicionais de tecnologia, empregabilidade, carreira. Isso eles conhecem, eles sabem. Mas o que mais que a gente faz isso? O que a gente faz pela sociedade? O que a gente está fazendo pela responsabilidade social? Quais são as nossas práticas internas de inclusão e diversidade? Então, isso tudo hoje ganhou uma proporção. O entrevistador vira entrevistado. Vira entrevistado. E a gente não pode brincar com isso. A gente tem que estar muito sério nessas entrevistas. Então, uma das coisas que a gente está fazendo também é garantindo que as nossas pessoas seniors, os nossos gerentes, os nossos, vamos dizer, executivos, conheçam claramente das práticas e respondam essa entrevista. É uma mudança de paradigma que a gente está sendo entrevistado durante uma entrevista. Isso é muito ESG, né? Esse é totalmente ESG. É totalmente ESG. A gente tem obviamente, toda a parte de inclusão e diversidade tem que estar permeado pela empresa, mas a gente tem profissionais muito dedicados a trabalhar nisso. E a gente tem alguns processos que a gente faz, principalmente as dinâmicas de grupo de pessoas mais jovens. A gente faz o que a gente está chamando, vamos dizer, a gente limpou os currículos de qualquer tipo de gênero, raça, idade, qualquer coisa que podia dar algum tipo de... Então, na hora que você preenche a ficha, já nem tem? Na verdade, ele tem. Mas quando a pessoa vai receber para a dinâmica, para o entrevistado, ele, vamos dizer, ele é limpo dessas coisas para não influenciar. E é impressionante como muda a característica da entrevista. Muda porque as pessoas tiram qualquer preconceito, qualquer eventual preconceito. E foca no conteúdo. E foca no conteúdo, habilidades. Foca no indivíduo, foca na pessoa, sem qualquer preconceito. A gente está, na minha opinião, Sônia, uma mudança de geração importante. Né? A gente veio de uma geração que a gente não tinha essas práticas enraizadas. Esse respeito pelo indivíduo e pelo profissional, a gente entendia que eram quase mundos separados. Né? Você estava num profissional, você era quase que um profissional perfeito, um robô, que tinha características muito bem definidas. E a sua vida pessoal era diferente. Hoje é um mundo, na minha opinião, muito melhor, onde as pessoas respeitam você integralmente todo o tempo. E você pode ser quem você é o dia inteiro, 24 horas por dia. Isso é muito bom, mas isso para gerações novas é normal. Para a nossa geração é uma adaptação e tem que ser muito rápida. Não dá tempo da gente pensar. A gente tem que se adaptar muito rápido. E a gente está tendo muitas conversas com os nossos executivos para que eles entendam isso. Nem todo mundo entende, e eu não acho que é da Accenture, pronto, é no mercado. A gente está acelerando muito isso, porque a gente entende que a única forma de ter as novas gerações, vamos dizer, felizes, engajadas, é que o ambiente seja absolutamente poderoso de trabalho do ponto de vista de aceitação de qualquer tipo de diversidade. Rodolfo, eu vou te interromper só um minutinho, tá? A gente volta já.
Gente, no próximo bloco, continuamos a nossa conversa com Rodolfo Eschenbach, presidente da Accenture Brasil e América Latina. Fique com a gente. Voltamos com o nosso entrevistado, Rodolfo Eschenbach, presidente da Accenture Brasil e América Latina. Rodolfo, estávamos conversando sobre contratação de mão de obra, novas diretrizes. Isso, assim, afeta o produto? Você tem algum dado, alguma coisa que a diversidade acaba afetando na produção do produto de alguma maneira? Sim, afeta positivamente. Acho que o ponto da diversidade é principalmente na concepção de ideias. Uma das coisas que a gente percebe é que se você trouxer um grupo diverso, com características diferentes, pensamentos diferentes, vivências diferentes e de todos os tipos de características, raça, credo, até idade, quando você vai discutir uma solução para o cliente de um problema, você traz perspectivas bastante diferentes. E eu acho que a beleza da diversidade está aí. Obviamente, depois que a gente decidiu a solução, vamos dizer, a prototipação é mais quase que uma fábrica. Mas nessa parte de concepção de ideias, entender o problema do cliente de vários ângulos diferentes, vários, vamos dizer, visões diferentes de mundo, é muito bacana. Dá trabalho. Dá trabalho. Assim, a gente estava acostumado que o negócio era mais, você toma uma decisão. A hora que você põe diversidade na sala, dá trabalho, mas é um trabalho positivo e um trabalho gostoso. Quando você olha a solução, era muito melhor se você tivesse um único ângulo. Uma coisa que acontece na Accenture, a América Latina e principalmente o Brasil é visto como uma geografia muito inovadora, de soluções inovadoras para os nossos clientes. E eles estão começando a entender de que essas soluções inovadoras vêm dessa diversidade, vêm dessa parceria e vêm da relação que a gente cria. Né? A gente vê que na Europa, nos Estados Unidos, as coisas são mais frias, relações mais protocolares. Aqui as relações também são. Então tem uma componente do latino, que eu acho que é difícil exportar, tem um componente da diversidade que pode ser, de certa forma, copiado, mas a gente é visto hoje como uma geografia, uma das mais, se não a mais inovadora no mundo. Qual é o tamanho da Accenture Brasil frente... Eu não posso falar de números da Accenture Brasil, eu não posso falar. Mas porcentagem? A gente é uma empresa de 50 bilhões de dólares no mundo e o Brasil é uma das 10 geografias mais importantes do mundo. 10? 10. Vocês são 120, é isso? Somos 120. O Brasil é uma das 10. Ter uma ideia. Uma das 10 mais importantes no mundo. O que vocês estão pensando para 2023, 24, 25? Já está dando para fazer projeções para 5 anos? Na época da pandemia foi um desastre, né? Cada 6 meses vocês tinham que rever metas. Já está dando para fazer uma projeção a médio prazo, por exemplo? A gente está, assim, primeiro a gente entende que o Brasil tem que dar certo, esse é o nosso lema e o Brasil tem que dar certo. Obviamente hoje a gente tem um contexto global super relevante, quer dizer, o mundo está em ebulição com N coisas que estão acontecendo em paralelo. Todo mundo achou, e eu particularmente achei, que depois da pandemia o mundo ia voltar numa normalidade, começou a guerra da Rússia, e aí começou um monte de coisa que está acontecendo. Então, a gente tem projeções, o que a gente está fazendo agora é que a gente está revisitando essas projeções a cada 3, 4 meses e olhando para frente em função 3, 4 meses, cada né? 3, 4 meses. Então, ainda, né? A gente olha para frente, mas a gente ainda olha um pouco no curto Isso prazo. É América Latina ou isso é Estados Unidos também? Isso é global. Na verdade, global, né? É global porque, na verdade, como a Accenture está presente no mundo inteiro, tudo afeta. E eu acho que é a primeira vez que a gente está vivendo, pelo menos no meu ciclo profissional, que é longo, a gente está vivendo uma crise global. O que a gente estava acostumado e vive na Accenture e o mundo todo é que você tinha crises, vamos dizer, em lugares diferentes do mundo. E aí os outros estavam estáveis. O que está acontecendo pela primeira vez é que todo lugar, tá? Quer dizer, você pega nos Estados Unidos, recessão, você está vendo o que está acontecendo lá, vamos dizer, com grande saída de empregados, você vê o que está acontecendo com as big techs nos Estados Unidos, na Europa todo o tema de gás e agora chegando o inverno, preocupação, a guerra. Então, assim, é um fenômeno global que está acontecendo. Então, a gente está aprendendo... Interligados todos, né? Todos interligados ao mesmo tempo. A história da China, como é que a China vai se posicionar com tudo isso. Quer dizer, então, tem uma série de coisas acontecendo. E como é que é trabalhar diante de tantas incertezas? Você, como executivo, quantos funcionários tem assim? Hoje, a gente tem 42 mil na América Latina.
Ah, Jesus. É muita responsabilidade. 42 mil vidas diretas e 120 mais ou menos mil vidas indiretas, é muita coisa. Nesse processo da pandemia, vocês tiveram que dispensar muita gente? Não, muito pelo contrário. Na pandemia nós crescemos assustadoramente. 50% da nossa população hoje, aproximadamente 40% a 50% da população, entrou durante a pandemia na Accenture. A gente cresceu muito. No mundo inteiro? No mundo inteiro, mas no Brasil principalmente. No Brasil e América Latina. A América Latina foi o maior crescimento da Accenture no mundo nos últimos 2 anos. Explica, que tipo de... A Accenture não é um produto popular, né? Não. Ela é assim... que cresceu tanto, que vocês cresceram tanto? A gente ajudou clientes a transformar a tecnologia interna, de novo, para fazer negócios, para implantar novos sistemas, para sair do mundo tradicional e entrar no e-commerce, para grandes empresas que fizeram aquisições de outras empresas para juntar e garantir que essas empresas estivessem trabalhando juntos. Então, esses movimentos todos que aconteceram na pandemia, a gente, vamos dizer, ajudou. E muito tecnologia. Tinham muitas empresas não preparadas para o mundo virtual. A gente via que, a minha leitura é que antes da pandemia, a digitalização no Brasil estava atrasada em relação ao mundo. Então, a gente via coisas acontecendo, mas não na velocidade que estava acontecendo fora. Durante a pandemia, a gente meio que tirou esse atraso e quis sair. Passou na frente? Passou na frente de muita coisa. O que a gente vê, o que está acontecendo no sistema bancário, né, o que o Banco Central está fazendo com o Pix e com essa modernização toda, é um negócio impressionante. Ninguém tem no mundo. A gente hoje gasta tempo explicando para o mundo o que está sendo feito no Brasil. E é super bem visto. Rodolfo, eu vou te interromper só um minutinho, tá? Não saia daí. Tá bom. No próximo bloco tem mais conversa com Rodolfo Eschenbach, presidente da Accenture Brasil e América Latina. Não saia daí. Voltamos com Rodolfo Eschenbach, presidente da Accenture Brasil e América Latina. Rodolfo, e sustentabilidade? Tecnologia hoje ajuda a ESG. Na verdade, ajuda a não poluir, ajuda a uma série de coisas. E a gente está trabalhando talvez em 3 frentes. Uma frente é interna, né, da Accenture, como é que ela vai se tornar 100% uma empresa sustentável, renovável e toda essa história. Então, a gente está trabalhando nisso. Mas para os nossos clientes, a gente tem trabalhado em ajudá-los a fazer planos Muitos clientes estão entrando no mercado e fazendo apostas futuras ou promessas futuras e a gente está ajudando eles nesse processo de transformação, né, de como efetivamente atingir níveis de sustentabilidade muito maior. Então, planejar e executar isso. E tem muita tecnologia nova hoje, sistemas e tecnologias que ajudam a efetivamente as empresas a se modernizarem e medirem isso. E é importante falar, uma das coisas que você deve ter visto é o aumento de cloud, né? A adaptação de computação em nuvem, o famoso cloud que seja. Isso traz uma componente, eu diria, verde, importante. Se você olhar, e tem vários estudos aí que mostram, esses data centers dessas grandes empresas de cloud, eles são absolutamente renováveis e consomem muito menos energia, poluem muito menos do que máquinas separadas. Então, cada vez que a gente faz um movimento de sair, vamos dizer, de um data center único e vamos dizer, on-premise, que a gente chama, que é fixo, e vai para uma nuvem, você também está fazendo uma economia de poluição, uma menor poluição no mundo e toda essa história. Então, muito pelo contrário, tecnologia ajuda a ESG, tanto no ponto de medição, ponto de previsibilidade, mas também no ponto de migração para a cloud e ter muito menos consumo de energia do que computação. Agora, ir para a cloud é um sistema de software, né? Sim. Vocês têm ainda muito hardware nessa produção? A gente está vendo, mas a gente tem muito hardware ainda, mas a gente está vendo uma migração cada vez mais. Hoje, 40% do que a gente vê hoje dos sistemas já estão migrando para a nuvem, dos grandes clientes. E era quanto? Há 5 anos atrás era 0 praticamente. Esse negócio evoluiu muito. Evoluiu e está evoluindo numa curva exponencial de uma forma impressionante. Então, a gente hoje 50% dos projetos que a gente faz é migração para a cloud dos nossos clientes. Os sistemas, vamos dizer, que estavam hoje em data centers e migrando para a cloud. Mais do que importante do que migrar para a cloud é como eu uso essa flexibilidade que a cloud dá e esses sistemas novos na computação na nuvem são muito mais flexíveis do que os antigos. Como eu uso isso para fazer a transformação digital. Então, muito da aceleração que a gente estava falando anteriormente veio dessa adoção da computação em nuvem,
porque aí eu permito fazer uma série de coisas. A gente briga que o céu é o limite. A hora que você vai para a computação em nível, você pensa o que você quiser, entendeu? Não tem mais os sistemas como barreira para fazer as coisas. Não, mas me passou uma pergunta pela cabeça. Vamos lá. Se o mundo tiver uma séria crise de energia, nós não conseguimos prever a pandemia, né? Não. Uma séria crise de energia, o que acontece? Na verdade, o que a gente está vendo hoje é que os grandes fornecedores, por exemplo, de computação em níveis, estão começando a produzir energia também. Eles estão se preocupando em produzir energia. Autossustentáveis. Eles estão produzindo energia verde para consumir nos próprios data centers. Então, está todo mundo preocupado com essa crise de energia, não só como uma crise, mas da onde a energia vem. Porque uma vez que você compra energia, você não sabe de onde ela vem. Então, eles estão produzindo energias limpas e usando para fechar o ciclo entre eles. É engraçado, porque eu estendo esse raciocínio também para as criptomoedas, né? O que vai acontecer? Acho que, enfim, essa é uma projeção muito pessimista. Mas a gente tem que levantar, né? Fazer um hedge aí. Não, mas depois da pandemia tudo é possível, tudo, né? Ninguém imaginava. Tudo. Acho que nenhum... a gente estava conversando outro dia, se qualquer profissional, qualquer pessoa, há 4 anos atrás, falasse que todo mundo ia passar 6 meses, 1 ano, 2 anos dentro de casa, ninguém acreditaria, acharia que ele é louco. Não. Então, não. Assim, tudo é possível hoje. Tem que pensar nisso. Tudo é possível. E em termos de governança, que é o nosso G aqui. Tá bom. O que a Century faz e prevê fazer? A gente tem, de novo, internamente, a gente tem todo um sistema de governança muito bem montado, global e local, para todas as práticas que a gente precisa, então a gente é super compliance com isso, mas a gente tem ajudado muitos clientes também a levar o seu nível de governança para um outro patamar. Uma das coisas que a gente vê é que as empresas prestavam menos atenção. O que eu estou achando bacana dessa nova era é que eu acho que o SG veio para ficar. A gente já viu várias vezes que o SG subia, descia, tomava onda. Eu acho que agora não tem mais saída, todas as empresas entenderam isso, todo o empresariado entendeu isso, então está indo para lá. Então a gente tem ajudado muitas empresas a levar o nível de governança para outro patamar. A Century trabalha com governos também? Globalmente, sim. A gente tem grandes governos que são clientes nossos. É uma das práticas importantes no mundo que a gente tem. Aqui no Brasil ainda não? A gente trabalha pouco com o governo. Pouco com o governo. Rodolfo, estava também pensando aqui sobre que influência tem as regras, as leis de cada país nos seus processos da Century na Argentina, América Latina, enfim. Há uma dependência dessas regras e dessas leis? Obviamente, eu acho que a gente tem que ser, vamos dizer, a gente tem que obedecer todas as leis e não tem discussão nisso. Mas a gente não pode se limitar pelas leis. Então, a gente tem feito, e a gente vê, por exemplo, e eu não sei se é nisso que você está falando, mas a gente tem hoje regras ou leis que vêm para ajudar a ESG a acontecer. Tá. O que a gente está fazendo é que a gente tenta trabalhar na frente das leis. Ou seja, a gente tenta trabalhar com os clientes e muitas vezes os clientes aceitam, a gente tenta impulsionar, participar e falar. A gente tem falado muito de ESG no mercado, você vê por aí que a gente... Mas isso é dentro do processo legal, claro. É dentro do processo legal. Então, assim... Mas no que vocês avançam? Explica pra gente. A gente avança discutindo como o ESG pode fazer diferente naquela companhia. Muitas vezes, por exemplo, não tem regulamentações claras ainda, ou que estão tramitando. Mas vai ter. Mas vai ter. Então, como é que as empresas podem se adiantar e fazer isso? Então, muito nisso interessante. Que a gente tem adiantado. E você vê essa demanda crescendo? A gente está vendo essa demanda crescendo. Porque quem ficar para trás vai ficar para trás, né? Vai ficar para trás e depois vai ter que fazer... ainda não estão me demandando isso, aquilo, vou esperar. Tá vendo isso, e a gente está acelerando essas conversas. Concorrência... O que a gente está percebendo que é interessante é que a receptividade dessa conversa nos nossos clientes aumentou muito. Antigamente era uma conversa meio, eu diria, árida até. A gente conversava, falava, mas não tinha uma ressonância tão grande. A gente vê no dia a dia o impacto da mudança do ambiente. É chocante. É chocante. Rodolfo, eu estava vendo aqui uma anotação que me deram aqui de sugestão sobre o que viria a ser o every business is a digital business. Quer dizer, todo negócio é um negócio digital.
É uma espécie de oráculo, é guru, o que é isso? Não, longe de ser um oráculo guru, mas a gente tem um estudo anual que se chama Technology Vision, que é um estudo global que a gente faz na Accenture e publica todo ano. A gente faz, publica, divulga e todo mundo tem acesso. A gente vai te dar acesso e te mostrar no ano que vem. A gente pode até voltar aqui se você quiser para a gente falar um pouco sobre isso. E é um estudo, não diria de longo prazo, né, de décadas, mas é o que a gente vê nos próximos 5 anos que vai acontecer com os nossos clientes usando tecnologia. Por isso que ele se chama Technology Vision. Né? Então, o que vai mudar nas empresas, nos clientes usando tecnologia? E esse Every Business é Digital Business, eu diria que deve ter 4, 5 anos, eu não tenho uma ideia, mais até 5, 6 anos, eu posso pegar a data certinha. É pré-pandemia. Super pré-pandemia, deve ser uns 4 anos, 3 anos antes pré-pandemia, então deve fazer uns 6 anos, mais ou menos. Agora está mais fácil de converter, Agora está né? mais fácil. Então, onde a gente já predizia ou prenunciaria que o nosso entendimento é que a transformação digital vinha para ficar e para levar, mesmo os business que se achavam não digitais, que ele ia ter uma componente digital. Então, o que está acontecendo com os bancos, o que está acontecendo com o varejo, o que está acontecendo com tudo isso. Então, essa era o nosso prenúncio lá atrás, onde a digitalização ainda estava engatinhando, a gente já prenunciava que essa era uma fase que a gente usava. Bom, Rodolfo, eu estou vendo aqui, tem um monte de curiosidades aqui, não consegui chegar, mas vou convidá-la a vir novamente aqui no programa. Vai ser um prazer, sempre à disposição. Foi um prazer conversar com você. Muito obrigada pelo seu tempo. Queria que você deixasse um recado para o nosso telespectador. Tá bom. Obrigado de novo pela oportunidade. Acho que é super importante a época que a gente está vivendo. Quer dizer, primeiro, a gente tem que olhar a ESG como sendo o centro da nossa estratégia. Nenhum negócio hoje pode viver sem ESG+. Traz muito benefício para a sociedade, traz muito benefício para a empresa e, para mim, para os funcionários hoje, esse é um ponto central de decisão para ir para a sua empresa ou não. Então, você ter uma estratégia de ESG vai fazer bem para a sociedade, para o seu negócio, mas garanto para você que os seus funcionários vão ficar muito mais conectados com a sua empresa e isso vai dar longevidade para ela. Namastê, Rodolfo. Obrigada. Muito obrigado, Sônia. O programa de hoje está terminando, mas antes de eu me despedir, eu tenho um recado. Como você viu, estamos de cara nova para celebrar 3 décadas no ar. E com o início dessa nova fase, nós decidimos abordar o ISG, ou seja, sustentabilidade, responsabilidade social e governança das empresas. É uma ótima oportunidade para a gente descobrir o que o mercado está fazendo, além da gente aprender muito com grandes líderes. Semana que vem, eu, Sônia Rassi, tenho um encontro marcado com você, direto dos estúdios da Band, aqui em São Paulo. Até lá!